A ciência concretiza sonhos, mas também pode trazer desgraça. Tal como a busca do jovem Frankenstein pelo homem ideal acabou por gerar um monstro. Desde os primórdios que o homem procura realizar um sonho. Ressuscitar os mortos. No início do século XX, quando a ciência alcançava novos patamares, um homem tentou tornar esse sonho realidade. Falamos do biólogo norte-americano Robert Cornish. Em 1934, Cornish insistia em experiências em que matava animais e tentava devolver-lhes a vida. Quando ressuscitou um cão com êxito, revelou os seus estudos aos média, conquistando fama imediata. He was really fixated on this problem of how to revive the dead, and he didn't exclude any techniques that he thought might help. Cornish começou a fazer experiências em seres humanos. O plano para reanimar um criminoso após a sua execução suscitou grande controvérsia nos Estados Unidos. I think he was definitely an unorthodox scientific figure, but I think that, American society would have recognized him as a kind of a mad scientist type. Na altura, acreditava-se que a ciência tudo explicava. Vamos analisar o homem que tentou vencer a morte com ela e com o seu lado negro. Aなた方が生きている時代から200年前、一冊の小説が世に出ました。主人公は科学を志す若き男。墓地から盗み出した死体をつなぎ合わせ、命を吹き込みました。生み出されたのは恐るべき怪物。その小説の名はフランケンシュタイン。今回お届けする闇に魅入られた科学者はロバート・コーニッシュ。死者の復活というフランケンシュタインの小説を地でいく命題に人生を捧げた男です。Cornish nasceu em 1903, filho mais velho de um advogado. Foi considerado um prodígio desde tenra idade, tendo recebido educação especial. Aos 14 anos foi admitido na Universidade da Califórnia, Berkeley, formando-se em Química. Licenciou-se apenas com 18 anos e doutorou-se aos 22. Especializou-se em anatomia, mas também demonstrava interesse em áreas estranhas. Era obcecado pela criação de óculos que melhorassem a visão debaixo de água. E também se dedicava à sintetização de vitaminas e ao desenvolvimento de um novo tipo de pasta dentífrica.
very ambitious, so he was looking for challenges and very single-minded as well. O jornalista que investigou os estudos de Cornish sobre a ressurreição e escreveu um livro a esse respeito é Frank Swain. He felt that his work was absolutely critical and that people should more or less clear out of his way and let him get on with it. I think it was just for him a challenge that befitted what he felt his capabilities were. And so, if you're a very precocious student, what bigger challenge is there than to defeat death, something that no one has ever done before? Ressuscitar os mortos. Em 1771, o anatomista italiano Luigi Galvani descobriu que eletrificar a pata de uma rã morta levava à contração dos seus músculos. Tal descoberta deu às pessoas a ideia de que a eletricidade podia restituir a vida aos mortos. Na viragem para o século XX, a ciência começou a avançar rapidamente e surgiram cientistas com a pretensão de manipular a vida e a morte. Em 1928, o cientista soviético Sergei Brukhonenko colocou corações artificiais em cães mortos, conseguindo mantê-los vivos durante várias horas. Os pormenores foram mantidos em segredo. Aos Estados Unidos chegaram apenas rumores da experiência. In some ways, Russia was an important center for medical research, kind of leading edge, and people were interested in their resuscitation efforts. Estudiosa da ciência da reanimação é a professora Susan Lederer. And so I do think, there was a lot of interest in somebody who may seem to have been dead, but who could be rescued from the brink of death. On the other hand, there are people who fear that it's a kind of hubris. It's overstepping human bounds and entering the arena of the Lord. Em 1931, um filme tornou-se um êxito mundial. Frankenstein. O jovem herói Frankenstein rouba cadáveres de sepulturas, cose os seus retalhos e reanima os mortos. Entre os espectadores que tremiam de medo, um homem sentia algo totalmente diferente. Robert Cornish. Tal como Frankenstein, julgava-se capaz de vencer a morte. Cornish tornou-se obcecado pelos estudos nesse sentido. Recorreu aos seus conhecimentos de anatomia para conceber um dispositivo. O reanimador da tábua oscilante. Basculando o cadáver, o sangue era obrigado a circular. Simultaneamente, a deslocação do peso dos órgãos levava o movimento do diafragma a gerar respiração artificial. A circulação sanguínea e a respiração artificial
levava oxigênio a todo o corpo, reanimando o morto. Em 1933, foi realizada a primeira experiência num ser humano. Foi autorizado fazê-lo num homem que morrera no hospital 4 horas antes. Cornish prendeu o cadáver à tábua e basculava-o a cada 5 a 8 segundos. Passados 90 minutos, o corpo registrou algumas alterações. Num relatório não publicado, Cornish relatou o seu entusiasmo. 顔に赤みが差し、目に輝きが戻り、気管と胸骨の間の軟組織にかすかな脈動が観察された。De imediato, tentou induzir a respiração através de compressões torácicas, mas a pulsação perdeu-se. Depois disso, Cornish tentou reanimar uma vítima de afogamento e uma de eletrocução com o mesmo método. No entanto, sem sucesso, já que nenhuma delas recuperou a pulsação. Cornish, confiante na sua tábua oscilante, começou a fazer experiências com animais para apurar as falhas. O primeiro foi uma ovelha que ele próprio matou. Para verificar se o sangue circulava, injetou um líquido azul numa veia da pata da ovelha. E basculou a tábua durante 25 minutos. O líquido azul chegou a todos os vasos sanguíneos principais. Não havia dúvida de que o sangue circulava. Mas por que não acordava a ovelha? Cornish tentava todos os métodos que pudessem potencialmente reanimar os mortos. Chegou a experimentar a Kapo, uma técnica de reanimação preconizada por Kano Jigoro, o japonês fundador do judo. Usou-a em ovelhas, mas sem êxito. He really was willing to try anything in his pursuit to overcome death. Yeah, I mean, this is work that no one had explored in depth before. Para quebrar o impasse, Cornish concentrou-se nas experiências do cirurgião George Creel. Através da transfusão de sangue enriquecido com oxigênio e outras substâncias químicas, Creel reanimara um paciente morto, que, infelizmente, acabaria por voltar a falecer horas mais tarde. Cornish estava em crer que tal acontecera porque o sangue coagulara. Quando o coração para e a circulação é interrompida, torna-se fácil o sangue coagular. A solução de Cornish foi a substância heparina, um medicamento utilizado na prevenção da formação de coágulos.
Desenvolveu a sua própria técnica de transfusão de sangue com oxigênio e heparina. A transfusão era realizada em simultâneo com a basculação da tábua. Além disso, injetava adrenalina no cadáver para enviar mais sangue ao coração. Cornish was very methodological in his techniques, and we see him breaking down his experiments and his techniques into individual parts and testing each one to make sure it was doing the job that he wanted it to do. Em 1934, Cornish realizou finalmente a sua experiência de reanimação com um cão. Chamou ao animal Lázaro II. Como um cão da Bíblia que Jesus ressuscitou. A experiência foi realizada no seu laboratório em Berkeley. Presentes estavam alguns repórteres. Cornish convidou-os para obter a atenção do público. Seis minutos depois de o coração e os pulmões de Lázaro II pararem, Cornish deu início à reanimação. Procedeu a uma transfusão e à injeção de adrenalina, sendo a tábua basculada ininterruptamente durante 5 minutos. De repente, o coração de Lázaro II começou a bater. It's alive. It's alive. O cão estava em coma, mas Cornish conseguira reanimá-lo. "11分間の死の後、犬が蘇生した。人類の助けになるかもしれない。" Contudo, Lázaro II viria a morrer de um coágulo sanguíneo. O cão seguinte, Lázaro III, morreria da mesma causa. Acreditando não ter usado heparina suficiente, Cornish ajustou a dose administrada a Lázaro IV. Além disso, adicionou goma arábica para estabilizar a pressão sanguínea. Lázaro IV foi reanimado, tendo recuperado os sentidos 12 dias depois. No entanto, o animal sofrera lesões cerebrais. Não se mexia, apenas olhando o infinito. Passara demasiado tempo sem oxigênio. A situação de Lázaro IV era descrita nos jornais. 餌を食べ、光や触られることに反応した。蘇生した犬に知的障害あり。後ろ足は動かず、今もキャンパス内で生きている。Cornish procurava a atenção do público, não através de relatórios académicos, mas dos média. Partilhou também as imagens das suas experiências com o criador do filme Frankenstein. It's moving.
Life Returns foi o título da película em que as imagens foram usadas. O próprio Cornish aparecia no filme como um brilhante cientista. O seu nome foi elevado ao estrelato. Porém, foi também duramente criticado pelas suas cruéis experiências com animais. 実験は動物に対し冷酷。たとえ人類のためになろうとも。残酷、非道。 Em resposta às críticas, Cornish diria sarcasticamente que apenas mudaria os objetos de teste, de adorados cães para porcos. Hogs more nearly resemble humans in their digestive and circulatory systems, and have fewer friends and dogs. Preocupada com a sua reputação, a universidade despediu Cornish. One of the things that's conventional for American scientists is to publish their research in a respected scientific journal before going to the press. And so going to the press before you've had it validated by the scientific community is a big no-no. And, you know, there are hundreds of newspaper articles about him in the 1930s amid these experiments. Now, I can't think of any other scientist that I know of in the 20th century who does that. Cornish julgava estar prestes a dominar a arte da reanimação e prosseguiu com as experiências em animais em sua casa. – 21 de setembro de 1934. Conseguia finalmente o que queria. Lázaro V comeu sozinho, após 4 dias, e recuperou o suficiente para ladrar entusiasmado. Uma vez mais, o feito foi divulgado pela imprensa. A なた方人類にとって夢のような悪夢のような行いでしょう。しかしこれは医学が普通に目指していること。1秒でも長く生を伸ばし死を免れる。その先に蘇生はあるのです。ですが実験のために生あるものを殺すというのはどうでしょうか。また実験台となったラザロたちは本当に死んでいたのでしょうか。死とは血液循環や呼吸が止まる心肺停止、酸素や栄養などが行き届かず脳や内臓の機能が止まる臓器の死、最終的には体全体を構成する細胞の死へ至る幅の広い概念です。国や時代によりその定義は常に変化します。あなた方にとっても何をもって死とするかはっきりとした答えを持ち合わせてはいないのではありませんか。Outubro de 1934. Finalmente, Cornish propõe-se uma experiência em seres humanos.
estava de olho num recluso no corredor da morte. Tencionava reanimá-lo logo após a execução. Para isso, procurou o auxílio de 3 estados: Nevada, Colorado e Arizona. Todos eles executavam a pena de morte com a administração de gás. It was really the closest thing available to his experimental setup, where he could be there at the exact time of death, and this person would not be killed, at least in his mind, in a kind of violent way. There was a greater chance about being able to bring them back to life. And that's really Cornish, I should mention, is him recognizing that he needs to get to the person as soon as possible. And so the only way he can see that happening is to go to death row, because then you know exactly when someone's going to die. And so you can start immediately trying to bring them back. If you wait for someone to come into a hospital, they've already been dead. It was the perfect test subject, if you will. Cornish escreveu um artigo sobre o seu plano para reanimar um criminoso. Publicou-o com imagens. O título era Como eu tentaria reanimar um morto. Primeiro, colocaria o cadáver na tábua oscilante e começaria a basculá-la. O gás que provocara a morte, cianeto, seria neutralizado por azul de metileno. Além disso, forneceria oxigênio através de um ventilador. Faria uma transfusão de sangue com heparina e oxigênio e administraria adrenalina. "これらの手順が適正に行われれば、心臓はすぐに力強く鼓動を始めるだろう。Vários profissionais médicos frisaram que, mesmo que a reanimação fosse bem-sucedida, as lesões cerebrais seriam irreparáveis. 脳はものすごい速さで壊れてしまう。人間の脳は取り返しのつかないダメージを負うだろう。Well, I mean that it would be inhumane. You know, the fear that, you know, they might have incurred brain damage, you know, during the procedure. And then who is going to take care of them? How are they going to survive? Would that be ethical to bring somebody back in such an impaired way? Os governadores dos 3 estados recusaram o pedido. Cornish continuou a dedicar-se ao aperfeiçoamento do seu dispositivo e acabaria por substituir a tábua oscilante. O aparelho cardiorrespiratório retirava o sangue do corpo, oxigenando-o antes de o restituir. Cornish acreditava que seria mais rápido, provocando menos danos cerebrais. Doze anos depois de lhe ter sido recusada a experiência com um condenado à morte, Cornish recebeu uma carta. O remetente era Thomas McMonigal, um recluso no corredor da morte. Queria encontrar-se com Cornish. McMonigal fora considerado culpado de raptar e matar uma menina e condenado à morte.
Cornish visitou-o na penitenciária de San Quentin, na Califórnia. McMoneagle disse-lhe que lera sobre as suas experiências nos jornais e que queria propor-se a uma. Convenientemente, a cadeia em questão também usava gás como método de execução. No próprio dia do encontro, Cornish escreveu ao governador a pedir autorização. McMoneagle は私の蘇生実験を望んでいる。もし蘇生が成功したならば、今後歴史や感電死など不慮の事故死を遂げた人々の命を救うことになると言っている。McMonagle's interests were not, I think, in science. It was in outfoxing the authorities and being able to come back from the dead. Who wouldn't want to survive a death sentence? Did Cornish care about this? I don't think so. I think he just saw this as being the best chance he had to complete this ambition to bring someone back from the dead, and all of the other ethical issues kind of shrank into insignificance when you considered that you could overcome death. Ao iniciar as negociações com o Estado e com a cadeia, Cornish volta a chamar a atenção dos média. 有罪犯、奇怪な実験に体を提供。A comunidade judicial ficou agitada com tal caso sem precedentes. Se o recluso executado fosse reanimado, não havia nenhuma lei aplicável. Clinton Duffy, the warden of San Quentin, absolutely did not want to get into the legal ramifications of bringing a prisoner back from the dead. It wasn't clear whether that person's sentence had been carried out and therefore they should be allowed to leave. Or another view would have been that they were still alive, so the sentence hadn't been carried out, so they should be put to death again, which seems, just as cruel. What's your answer now? Negociou 3 vezes com o diretor do estabelecimento. Em todas elas, a autorização lhe foi recusada. E as negociações com os Estados também fracassaram. Snohomish, Washington. Aqui vivem alguns familiares de Cornish. Hello. Hi, are you Mr. Tom Cornish? Tom Cornish, yes. Tom é sobrinho de Cornish e era próximo do tio. You're more than welcome. Can I invite you in? I had to make sure that my job was to make sure that he had a clean shirt on and a tie without a spot on it, because he was an eccentric scientific guy. He paid no attention to those things. He was a mad scientist. He had a reputation in Berkeley. There's no question, without question. But yeah, to me, he was a great guy. I know it was a great defeat to him, and he felt some guilt and embarrassment for the family, for sure.蘇生に全てを捧げた科学者ロバート・コーニッシュの闇、それは命をもてあそぶ実験を推し進めたこと。論文を書くという手続きを踏まず科学的な検証を受けなかったこと、そして自らの研究が社会にどんな影響を与えるかを一切考えなかったことでした。
Depois de o seu pedido para tentar reanimar McMonigal, após a sua execução ter sido rejeitado, choveram cartas de voluntários para a experiência. Quero que me mate e me traga de volta à vida. A maior parte era de gente em busca de dinheiro. Um homem do Kansas pediu $300 mil de compensação. Um soldado aposentado do Canadá pretendia levar uma vida de luxo após ser reanimado e pedia mobília e outros artigos domésticos. Cornish ficou confuso com as candidaturas e terá dito: It's preposterous to think they would kill people to further my work. It's very difficult to use the bodies of men to death. Cornish perdeu a sua paixão pela reanimação humana. Com um meio de sustento em vista, desenvolveu a pasta de dentes com flúor, a famosa pasta do Dr. Cornish. Contudo, as revistas da altura consideravam o flúor tóxico e impróprio para um dentífrico. You know, he believed that, and as everybody does, that fluoride, you know, helps in the strengthening of your teeth. A brilliant guy who was way ahead of his time. I think he was at times very impatient and very frustrated with the fact that he wasn't understood. Cornish acabaria por ficar obcecado por um estranho hobby: o treino de rãs. Almejava participar no jubileu anual de rãs saltadoras. A sua motivação foi a obtenção de uma rã de 5 patas. Cornish alimentava as suas rãs com insetos para o desenvolvimento dos músculos e treinava-as mesmo durante o inverno, sem permitir que hibernassem. Nos seus últimos anos de vida, mal saía de casa. Em 1963, Cornish, que nunca casara, falecia aos cuidados do irmão. Morreu em consequência de um AVC, aos 59 anos. Entretanto, os métodos de reanimação a que tanto se dedicou são hoje utilizados pelos serviços de emergência médica. A heparina, que utilizava para prevenir coágulos, foi testada em ensaios clínicos em seres humanos em 1935. Acabaria por vir a ser usada em transfusões de sangue. A combinação de massagem torácica e respiração artificial viu a sua eficácia reconhecida em 1960 e é hoje a principal técnica de reanimação. Porém, uma vez que Cornish não deixou quaisquer escritos, os seus feitos nunca foram reconhecidos.
Com o grande avanço da tecnologia médica, o sonho de vencer a morte com recurso à ciência entrou agora numa nova fase. Em 2016, uma empresa americana de biotecnologia publicou um método de reanimação para pacientes em morte cerebral. A morte cerebral é um estado irrecuperável em que o cérebro se deteriora. Sem a ajuda de um ventilador, a função cardiorrespiratória entra em falência. Nesta empresa, os cientistas extraem células estaminais de pacientes em morte cerebral e cultivam-nas. Depois, restituem-nas aos pacientes. E, estimulando a regeneração dos nervos cerebrais, visam restabelecer as suas funções. A empresa alega que os pacientes recuperam a respiração autónoma e as funções cognitivas, como a de seguir objetos em movimento com o olhar. Se tal tratamento for instituído, todo o conceito de morte sofrerá uma reviravolta. A empresa que o desenvolveu tem como derradeiro objetivo a reanimação total dos nervos cerebrais. Anunciou planos para dar início aos ensaios clínicos em seres humanos na América do Sul. Saltaria os testes em animais, uma vez que não são pertinentes. Isso é 夢の技術であると同時に、あなた方が現在行っている臓器移植の道を閉ざしかねない技術でもあります。なぜなら、臓器移植は脳死判定を受けたドナーの臓器を摘出することで成立しているからです。また、脳の蘇生により、大脳の神経ネットワークの再構成が可能になるとすれば、患者の記憶や性格まで変わってしまう可能性があります。別の記憶、別の人格。果たして脳死から復活したその人物は、以前と同じ人間だと言えるのでしょうか。São Paulo, Califórnia. Cemitério Católico de São José. Num recanto, jaz o homem que dedicou a sua vida a estudar a reanimação, Robert Cornish. Apelidado de cientista louco e tendo passado os seus últimos anos longe das pessoas, Cornish nem uma lápide tem.「小説フランケンシュタイン」では科学によって生み出された怪物がこんな言葉を残しています。